eu quero apresentar os convidados desta mesa. Assim como eu tenho falado de outros convidados deste simpósio, são pessoas com grande experiência na área, grande experiência clínica, que têm muitas contribuições a fazer a todos nós, né? Assim, nós temos aqui a Maria Tereza Pires Menicucci, ao meu lado. Temos a Kátia Aparecida Précoma e temos o Geraldino Alves Ferreira Neto. Eu não vou repetir os currículos de cada um detalhadamente, porque vocês já viram isso fartamente no site, e a gente ganha esse tempo para não ficar com muita burocracia. Eu também quero dizer que essa atividade ela vai ficar um pouco mais enxuta do que o tempo inicial previsto, por conta de contingências que vocês já têm conhecimento. E também quero dizer que, quebrando um pouco um certo tipo de protocolo, que numa mesa como essa, normalmente eu passaria a palavra em primeiro lugar para uma mulher. Mas eu vou passar ao Geraldino por circunstâncias muito particulares a ver com a saúde dele, e ele fez um esforço, bem assim, um esforço para honrar o compromisso de estar aqui. Então, quero ser especialmente grato pela sua seriedade e pela sua ligação com a psicanálise, com esse público. Muito grato, especialmente pela sua presença, mas também grato a Maria Tereza e grato a Kátia. Então, eu quero passar a palavra ao Geraldino, explicando ainda que nós vamos ter uma dinâmica básica inicial assim. Cada um dos expositores vai apresentar a sua visão por até 15 minutos, cada um, e depois disso a gente abre um diálogo, as perguntas, e de preferência que as perguntas possam vir dirigidas a uma outra pessoa já, e se houver uma predominância de escolha por um nome, eu próprio vou escolher um outro para responder, para que todos aqui possam ter uma participação equânime. Tá bom? Se quiser também perguntar mais no geral, a gente vê aqui e resolve quem responde. É isso aí, então, Geraldino, à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês todos. É um prazer estar aqui nesse momento histórico, né, da história do Cefas. É uma alegria ter recebido esse convite, que me enaltece, até porque me faz voltar a um lugar onde eu frequentei durante algum tempo como professor, alguns anos, e já tem também bastante tempo que eu não vinha aqui. Até por coincidência encontrei pessoas aqui que foram alunas minhas naquela época, né? Se apresentaram, bom, que bom, né? Então, é o seguinte, dentro da proposta aí do simpósio, do tema a ser discutido, eu tinha preparado uma fala a respeito de derivas identitárias. Mas não vou dar mais detalhes sobre isso, e também não estou muito animado a falar sobre isso, não. Pelo seguinte, porque a Sônia Rezende me fez uma provocação aqui, em público. Pediu para eu falar alguma coisa que iria complementar a fala dela, que era a questão do estádio e do espelho. Bom, tem tudo a ver com a questão da identidade, né? Então, eu perguntaria a vocês, que vocês decidam, o que vocês querem que eu fale. Oi? Ah, para obedecer a Sônia. Já está respondido. Tá bom. Então, se prepare para o improviso. Tá bom? Mas é o seguinte, eu vou rápido porque o tempo é muito escasso, né? Eu costumo dar aulas que duram
3 horas, 6 horas, 9 horas, né? E não dá tempo, às vezes, de falar o que eu queria. Então, eu vou ficar um tanto constrangido com uns 15 minutos, mas vou tentar ser rápido também aqui no assunto. Muito bem. Então, o que tem a ver com esse conceito de estádio do espelho? Eu não conheço o momento aqui que vocês estão nas suas aulas, nos seus cursos, e até que ponto já conhecem ou não conhecem a respeito desse tema. Então, eu vou tentar começar do comecinho, começar do zero, para quem não teve ainda contato poder acompanhar. Bom, foi uma descoberta teórica muito importante do Lacan, muito esclarecedora de um tema que tinha ficado assim meio confuso dentro da teoria do Freud, que é o que o Lacan vai chamar de estádio do espelho. Vamos começar então desde o começo. O Freud tocou em algo semelhante a isso, que foi onde o Lacan se baseou, quando ele escreveu o seu tema, o seu livro sobre a introdução do narcisismo. Foi um tema que o Freud escreveu para responder ao Jung, porque o Freud estava preocupado em definir, afinal, o que era a psicose. Então, esse tema do narcisismo foi para falar sobre a psicose e dar uma resposta para o Jung. Mas aí o Freud então começa a, mais ou menos, descrever o que ele achava, né? O que acontece na história da gente? O que é o narcisismo? Então, ele disse que antes do estado chamado de narcisismo, a gente passa por um momento chamado de autoerotismo. Aí o Freud descreve o que é o autoerotismo. Bom, isso a gente vê nos bebês, né, com poucos meses, com poucos anos de idade, sobretudo com poucos meses. O autoerotismo, esse erotismo, essa eroticidade que acompanha a nossa vida toda por sermos seres sexuados, então essa eroticidade já aparece no bebê. Só que fica muito claro que ele aproveita o seu próprio corpo para ser objeto desse erotismo. Ele é, ao mesmo tempo, o sujeito desse erotismo e é o objeto dele. Ele ama o seu próprio corpo. Então, Freud definiu, bom, o que é autoerotismo? É quando a gente assume o próprio corpo como objeto de desejo e erótico, tudo bem. É amar o próprio corpo. Aí Freud fala, depois de um outro momento, a gente vai passar por uma outra experiência chamada de narcisismo. Aí tem toda a história do narciso, né, assim, que o Freud vai aproveitar aí, né, de toda a mitologia. O que acontece no narcisismo? Ele fala, no narcisismo nós amamos o nosso próprio corpo, tomamos o nosso corpo como objeto de amor. Perceberam a diferença entre a primeira definição e a segunda? Não existe. Não existe, é a mesma coisa. Então, o Freud se deu conta que ele estava dando a mesma definição para autoerotismo e para narcisismo. Mas ele tinha certeza que era diferente. Então, ele falou o seguinte, qual é a diferença? É que no narcisismo já existe o ego. O eu está lá. O eu, falo o ego, para não confundir com o eu, sujeito do inconsciente. Nós temos dois eus, né? Um eu se chama ego e outro se chama eu. Em português a coisa fica um pouco complicada. Mas o narcisismo é onde surge o ego, não o eu ainda. Bom, então essa seria a diferença. Mas aí o Freud vai raciocinar mais o seguinte, mas lá no autoerotismo não tinha ego, agora já tem. Quem foi que botou o coelho dentro dessa cartola aí? Alguém tem que colocar, aí o coelho não aparece assim do nada, né? Então o Freud chega à seguinte conclusão, o ego vem de fora. A gente não nasce com nenhum ego. A gente nasce como um ser da espécie animal racional, que ainda não está raciocinando, né? Mas está, portanto, só na fase como se fosse um animal. Mas no narcisismo já existe a presença do ego. E de onde vem o ego? Aí o Freud não soube explicar, ou não explicou bem. E essa é uma característica do Lacan. Sempre que o Freud dá uma derrapada teórica em alguma coisa que não fica bem claro, o Lacan vai lá e dá uma limpada geral e a área fica toda disponível.
e ajeita as coisas. Então, o Freud falou assim, olha, de onde vem o ego? Aí ele falou, o ego, ele surge de uma nova ação psíquica. Literalmente o que ele diz. Ele diz isso em mais de um lugar. Só que ele nunca explicou o que é uma nova ação psíquica. Porque todo mundo vai, e agora? Qual é a graça? Ele chega a sugerir que talvez essa nova ação psíquica seja o olhar da mãe sobre o bebê. Bom, aí já avançou um pouco, já melhorou. Mas mesmo assim ficou no imaginário, no olhar. Né? Muito bem, então lá que eu falei, você está mal contado. Vamos estudar, pesquisar isso mais a fundo. E aí ele entra com essa teoria chamada do estádio do espelho, que é estádio, igual estádio de futebol, não é estágio. Estágio é um período mais ou menos pequeno, que depois passa e muda e desaparece. Não, é um estádio. Um estádio como um campo de futebol, ou como aqui uma sala como essa. Estamos aqui nos vendo uns aos outros. No campo torcemos por um time e por outro time. Aquilo, mais ou menos, já indica um certo espelho. Nós aqui na mesa estamos sendo refletidos aí, vocês aqui. É um espelho que nós estamos nos vendo dessa maneira. Então, o estádio é algo mais ou menos fixo, definitivo, né? Mas como é que funciona esse estádio do espelho? Então, a gente vai para o campo de futebol e a gente escolhe uma determinada torcida, que é do nosso time, e aquela a gente incentiva o máximo que a gente puder. Já a equipe contrária vai xingar até a mãe dos jogadores e do juiz, porque a coisa ali são nossos inimigos, é do outro lado. Bom, então a gente tem espelho para se ver que... Não, achei que já estava acabando. Então, a questão tem a ver com olhar, é claro. O espelho é para a gente olhar e perguntar se existe alguém mais bonito. E ele não responde, a gente fica ali numa certa decepção. Mas o que é o estádio do espelho? O interessante dessa teoria do estádio do espelho é que ela tem origem muito longe da psicanálise. Não tem nada a ver com a psicanálise na sua origem. São pesquisadores até de uma visão um pouco mais behaviorista. Querem ver o comportamento. De quem? Dos filhotes de animal e do filhote humano. Ele compara as duas experiências. Bom, todos nós já devemos ter passado por isso. Quem tem animal de estimação em casa, um cachorro ou um gato, vê que quando eles se veem diante do espelho, eles têm várias reações, tanto a criança quanto os animais. Isso é a partir dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses de idade, não adianta fazer nada, que não tem nenhuma resposta especular. Mas a partir dessa data, se um animal, vamos supor um cachorro, se vê diante do espelho, ele vai ter, ele e a criança, que também seguiu o mesmo caminho, vão ter 3 etapas, 3 momentos bem definidos, que são os seguintes: os 2 primeiros são exatamente iguais para o animal e para a criança. Eles se olham diante do espelho e acham que ali no espelho está uma outra criança ou um outro cachorro. Então, eles se aproximam do espelho achando que aquilo é real. Começa agora o real, simbólico, imaginário, por aqui. Que aquilo é uma pessoa real ou um cachorro real. O cachorro vai e cheira, né? E ele fica decepcionado, porque não tem cheiro nenhum. Tudo nele funciona através do olfato. Ele chega ali, aquele espelho não tem cheiro de nada, ele sentiria se fosse um cachorro de verdade. Mas ele está achando que é de verdade. Mesmo assim, a criança às vezes passa a mão, quem tem bebê em casa já teve ou já conviveu com isso, percebe bem isso. O bebê também passa a mão assim, no espelho, querendo pegar o outro, que é uma outra criança. Mas depois de algum tempo, todos eles percebem, não é bem assim não, não é outro. Não dá para pegar, o tato não funciona, o olfato não funciona, se falar ele não responde. Bom, então, passar a primeira fase, é do real, é um outro que está ali. Aí vem uma segunda fase. Depois dessa decepção, o cachorro vai perceber o seguinte: não é outro cachorro. É só uma imagem.
A mesma coisa o bebê humano vai perceber. É só uma imagem, não é real. É imaginário, portanto, é só imagem. Bem, até aí, os bebês e os animaizinhos vão junto com as mesmíssimas reações. Aí vem um terceiro momento, que esse que vai diferenciar agora definitivamente o bebê humano do filhote do animal. Nesse terceiro momento, os animais não vão tirar nenhuma conclusão a mais, porque eles já sabem que aquilo não é nada verdadeiro, não serve para nada e não ligam mais. Mas o bebê, aí começa a história que o Freud queria passar para nós. Somente o bebê, no terceiro tempo, vai ter uma percepção que os outros animais não têm. Ele vai perceber que aquilo não só é uma imagem, e não real, mas é a sua imagem própria. A identificação aí acontecendo. Aquela imagem é dele. Então, nesse momento, a criança diz qualquer coisa para quem está carregando ela no colo, ou que for, diz assim, sou eu, olha eu lá. Olha eu lá, olha o neném lá. E pergunta para quem está carregando, não é? A pessoa, é você, é neném, é fulano, é Maria, é João. Né? Então, esse é o momento decisivo, definitivo, que o Lacan acha que talvez seja a única coisa que a gente pode dizer que seja herdada filogeneticamente. Isso faz parte da nossa estrutura humana. Perceber a sua própria imagem refletida no espelho. Então, sou eu. Quando ele fala sou eu, o que está acontecendo? O ego apareceu. Veio dele, mas através do olhar. Bom, essa coisa do espelho, essa experiência toda é metafórica. Não se precisa usar o espelho de vidro para passar por essas etapas todas. O simples fato de olhar as pessoas, o rosto da mãe, o corpo da mãe, já é um espelho. Então vai chegar um momento que aquela criança que tem o que se costuma chamar... mais 2 minutos. Aquilo que a criança costuma, o bebezinho que se comporta como um corpo despedaçado, agora percebeu que o corpo tem uma gestalt, tem um conjunto, é tudo ligado, as peças, os braços, as pernas, a cabeça. Aí ele raciocina, bom, então eu sou assim também, e eu vou ser assim quando crescer, que a minha mãe, ou meu pai, ou a babá, que está segurando, é assim. Então, isso é a questão do estádio de espelho, que é o momento em que surge o ego, a imagem. O ego é consciência, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que a pessoa fala, sou eu, nesse instante, a gente já pode dizer que aconteceu também a castração. Porque a pessoa começa a falar. Essas primeiras palavras que o bebê vai falar, sou eu, e depois mamãe, vai por aí, papai. Começar a falar significa que já houve a castração, isto é, que já foi imposta uma lei, que é a lei da linguagem. Nós somos seres falantes, temos que falar, somos capazes de falar, embora eventualmente possamos falar ou muito, ou pouco, ou nada, mas somos falantes, todos. Então, isso mostra, agora veio o eu do inconsciente. Então, o Freud fez aquela coisa meio difícil de entender, mas o Lacan vem e põe tudo assim, nos pratos limpos, né? É simples a coisa. E assim nós vivemos a nossa vida toda, orientados por um espelho. Não necessariamente de vidro, como eu falei, mas aquilo que os outros mostram que nós somos. Aqui não tem como evitar de citar um grande filósofo que o Lacan admirava muito, que é o Hegel. O Hegel falava uma coisa interessante, que é assim, como é que nós temos consciência de nós mesmos? Como é que nós nos conhecemos? É através da consciência do outro. Então, a gente se conhece bem quando o outro fala para já, você é isso, você é aquilo outro. Então, irmão, eu nem sabia. Mas então é isso mesmo que eu sou. Eu preciso de uma testemunha fora de mim. Às vezes coincide, às vezes não coincide. Então, aí surgiu o ego, que é o imaginário, a consciência. Surgiu o real, o imaginário e o simbólico. Quando fala eu, fala, ele é simbólico. E aí o sujeito, então, se transforma num sujeito humano. Já castrado e pronto para enfrentar a vida, né? Acabou a fase do narcisismo, acabou a relação incestuosa, agora ele tem que se enfrentar com a lei. A lei agora foi imposta. É a lei que é representada pelo pai.
Por que é pelo pai? Porque o pai é uma entidade que não tem prova nenhuma de que é ele. A única prova que existe para que alguém seja dito um pai é porque ele foi no cartório, levou lá um papelzinho da maternidade e falou, olha isso aqui, ó, esse filho aqui é meu, hein? Aí o oficial perguntou, mas como é que você prova que é seu? Então ele vira para o outro cara que está na fila atrás, que também foi registrar o filho, e fala, não é. Claro que é. Um cara que ele nunca viu na vida, nem vai ver mais nunca na vida. É a única testemunha de que alguém... Mas foi uma testemunha dada diante do oficial de justiça, aquilo é registrado no Belo Livro. Então ele é pai para todos os efeitos. Então esse pai que representa a lei. É uma lei toda fajuta, mas enfim, que não tem outra maneira de fazer isso. Hoje parece que se aceita mais que as mães também falem isso, esse filho é meu, e já dá para aceitar, já dá para acreditar. Porque ela também muitas vezes não sabe quem é o pai, então não vai arriscar. Né? A coisa passa por uma questão puramente legal. Bom, enfim, nós somos sujeitos à lei e, de acordo com a nossa postura, a nossa escolha, o que fazer com essa lei, vamos obedecer totalmente, Isso. vamos obedecer parcialmente, vamos negar totalmente. Aí são as 3 estruturas clínicas. Aquela pessoa que fala, tá, tudo bem, aceito a lei, eu sei que é pesado, é desagradável, tem que pagar imposto de renda todo ano, coisa do tipo, mas eu aceito e prometo que vou cumprir. Isso. Aí marcou a estrutura neurótica, que acho que deve ser a maioria de nós aqui, né? Espero que seja. Somos neuróticos. A vida inteira vamos obedecer tudo direitinho. Horário, né? Segundo período. Isso. Dá um fecho, por favor, aí a gente depois volta na dinâmica. Só para fechar. Então isso foi o neurótico, eu aceito a lei. Mas tem alguém que pode fazer a seguinte restrição. Bom, a lei, mais ou menos. Né? Eu aceito, mas a hora que eu achar que está me incomodando, eu caio fora. Eu nego, eu desminto. É o desmentido que o Freud falou. Que esse é o perverso. Tem hora que agora eu faço do jeito que eu bem entendo. Não tem que dar conta para ninguém. Bom, então o perverso, ele em parte neurótico e em parte perverso. Porque enquanto ele conhece a lei, ele é neurótico como todos os outros. Mas na hora que ele resolve passar por cima da lei, aí ele é perverso, desmente. Bom, é só escutar na televisão a declaração dos políticos aí. Não fiz, não sou eu, não fui eu que escrevi, isso não é meu, tudo negado. Isso é a perversão total. E, por fim, o psicótico que fala, essa lei, para concluir, eu não quero saber de lei nenhuma, vocês que se virem com ela, eu vou ficar folgado, eu não vou precisar trabalhar, levantar cedo, ganhar um salário que não dá para nada. Não, eu estou livre. Mas esse psicótico, então, não passou pela intervenção do pai, não passou pela proibição de sexo. Por isso, ele vai continuar a vida inteira como sendo um grande bebezão, ligado, em geral, com a sua própria mãe, que muitas vezes até ajuda um pouco na coisa, porque ela não impõe a lei. Então, vai ser essa pessoa que todo mundo vai ter que falar para ele, ó, você vai ter que tomar banho, você tem que almoçar, você tem que dormir, porque ele não faz nada, não tem lei nenhuma, está lá no hospital psiquiátrico, né? Se é que ainda existe isso. Bom, eu vou então agora obedecer a lei. Meio perversamente, eu reconheço. Eu espero que você não vá embora, só até 18 horas. Tá bom? Grato. Bem, agora a gente continua com a Kátia, que vai apresentar sua visão dentro da lei, e aí a gente vai seguindo. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, porque fui aluna da PUC na graduação e lá tive a felicidade de conhecer o professor Teses, que tão bem me acolheu. E aí, você é picadinho com isso, você vem aqui fazer no Cefas, né? Os cursos. Então, eu também fiz curso aqui no Cefas e um dia já estive aí participando de simpósios, como vocês estão. Eu atuo aqui na cidade de Indaiatuba, do ladinho de Campinas, há 16 anos, no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e crianças vítimas de abuso sexual. Sempre que eu falo isso, alguém respira fundo, dá um frio na barriga, né? Algumas confirmações assim com a cabeça. E eu também já fui uma dessas que confirmava com a cabeça.
e por que da minha escolha de trabalhar com isso? Porque eu vivia violência muito próxima a mim. Então, além da questão da teoria, da faculdade, da graduação, da pós e tudo mais, eu tive a vivência. Então, ainda jovem, com 11 anos, nós tivemos um caso de abuso de uma pessoa próxima a nós, da família, e ali já nascia alguém curiosa e indignada com o que via e ouvia. Porque alguns assuntos ainda são tabus, são velados, estraga o ambiente, dependendo do que você fala, né, não é bem visto. E eu lembro que, na época, eu ouvi minha mãe comentando num café com as parentes o que tinha acontecido com a filha da vizinha. E também a consequência, porque o abusador estava impune. E a indignação era esse era o tema do café, que era para ser leve, né? Um cafezinho de mineiro, não foi leve, não. Porque esse era o assunto. E aí a minha mãe dizia, mas não aconteceu nada com ele, não é possível. E a minha tia, do outro lado, dizia assim, coitada da menina. Sempre tem, né? Aquele que toma o partido da vítima, o outro indignado. E eu ia lá perguntar para minha mãe, e ela falava assim, isso não é assunto de criança. Era para você estar lá brincando, não é para ficar aqui. E eu, curiosa, insistia. E aí, com 15 anos, na casa de uma amiga, lá eu observando a biblioteca, tinha um corredor com uma biblioteca, naquela época tinha até uns livros bonitos, vermelho, que era Barça. Não sei se alguém aqui ouviu falar. Aquilo, você era rico se você tivesse Barça, né? E eu achava maravilhoso, e eu queria aqueles livros emprestados. E a mãe dela era uma psicóloga e tinha carreira, e eu achava bonito o jeito que ela falava calma, atenta, o óculos vermelho, bem tradicional. E eu falava, gente, quando eu crescer eu quero ser isso aí, ó, igual ela. E a forma como ela mediava conflitos na casa dela me chamava a atenção. E então eu decidi que eu não ia ser advogada, como minha mãe e meu pai queriam, e eu ia fazer graduação de psicologia. Eles descobriram isso no dia que saiu o resultado da PUC, porque eles achavam que eu tinha feito para uma coisa, e eu disse, então, fui aprovada a fazer psicologia, tá? Foi assim que eu dei a notícia, mas tudo bem, fluiu. E desde lá da graduação, eu sempre tive contato em meio a violências também. As coisas foram se direcionando dessa maneira. A Fatiminha Franco, que é uma professora da PUC, é conhecida aqui em Campinas, eu tive que fazer um estágio de psicologia forense, e lá eu fiz estágio aonde? Numa delegacia participativa, 5º DP, Jardim Amazonas, aqui em Indaiatuba, aqui em Campinas. E eu acompanhava a elaboração dos boletins de ocorrência. E me chamava muita atenção as vítimas que lá chegavam. Aquelas mães, muitas vezes acompanhadas de uma escadinha de filhos, que alguém a encorajou a ir até a delegacia, porque até pouco tempo atrás, mulher que ia na delegacia era mulher rampeira, era isso que elas ouviam. Lá não é ambiente de você estar. Imagina buscar ajuda para os seus filhos. Depois eu trabalhei numa ONG, também em Campinas, com vulnerabilidade social. Voltei para a minha cidade, trabalhei num centro de referência da assistência social, um CRAS. Depois fui conselheira tutelar por 2 mandatos, sempre envolta com essa questão de crianças e adolescentes, de mulheres, de violação de direitos. E sou coordenadora, né, da Comissão de Violência Doméstica no meu município, de comissão de perícias. Sempre continuo aquela menina de 11 anos curiosa, mas hoje com 43. E quando eu recebi o convite para estar aqui nessa tarde, diante do tema, eu pensei na questão das angústias. Né? Muitas vezes, quando as vítimas chegam ali no consultório, encaminhadas por advogados, por médicos, ginecologistas, cardiologistas, ou mesmo por alguém que indicou uma busca espontânea, por trás daquele quadro de depressão, eu tenho ciclos de violência doméstica, eu tenho abuso sexual, e nós nos sentimos impotentes em alguns momentos, né? Em várias ocasiões eu já tive vontade de chorar junto com a vítima, de pegar no colo, de fecha a porta e vamos embora porque hoje deu. Me dá um tempo que eu vou ali pegar uma água para nós, porque nós vamos precisar. Então, precisava
pensar fora da caixa, né? Nessa questão do como que eu acolho aquilo que está ali, que está se apresentando. E muitas dizem assim, que elas já passaram em vários lugares antes de chegar até nós. E além dessa angústia que nós vivenciamos ali no contexto do consultório, eu estava trocando figurinha aqui com a colega há pouco, enquanto vocês tomavam café, dizendo da angústia de ver a atuação dos colegas também. Então, nós temos pessoas qualificadas e não qualificadas nos diversos contextos de atuação. Mas isso é muito sério, porque nós estamos lidando com vidas. E quando eles ali sentam para fazer análise e resolvem que eles vão compartilhar conosco, nós somos estranhos para eles. E eles aceitam compartilhar aquilo e ficam à vontade. E às vezes ninguém sabia. É a primeira vez que uma mulher, por exemplo, vai olhar para mim e dizer assim: o meu casamento, que está à beira de um divórcio, eu acho que é isso que você falou. É o abuso que ela sofreu de um pai quando ela tinha 8 anos. Então, quando o marido a toca, o companheiro a toca, na hora da relação sexual, ou mesmo de uma preliminar, ou mesmo numa brincadeira ali durante um jantar, ou no sofá, ou ao entrar dentro do apartamento, alguns momentos que uma paciente compartilhou recente comigo, o simples fato dele tocá-la, que ele acha que é carinho, no ombro ou na nuca, remete ao que ela vivenciou. E esse casamento está por um triz. Então, olha a nossa responsabilidade frente ao que se apresenta. E aí eu fico pensando também sobre políticas públicas, sobre o que nós temos de fato que funciona nos municípios que nós trabalhamos, quem são esses profissionais. Eu trabalho também com a questão de perícias, que eu mencionei para vocês. Então, a Sônia, agora há pouco, estava falando dos diferentes contextos onde a psicanálise, felizmente, está, e no judiciário também ela está. Mas quem são esses técnicos que estão lá, nas varas de família? Eu me assusto quando eu recebo relatórios mal feitos, rasos, copia e cola, e que eles vão embasar decisões. Então, isso é muito triste, a gente precisa repensar a nossa atuação. Tivemos uma época em que muita gente era coaching, né? Se ouvia. De tempo em tempo a gente ouve muito, né? Então todo mundo era coach. Aí depois eu comecei a ouvir, desmistificou, né? Porque o pessoal falava assim: psicanálise é caro, eu não tenho condição de fazer análise. Ou os homens da psicanálise usam barba e as mulheres óculos vermelhos. Olha as fantasias, né? E de uns tempos para cá, parece que todo mundo virou psicanalista. Mas onde foi que ocorreu essa formação desses profissionais? Então, temos que repensar isso também. Eu não valido esse tipo de atuação. Às vezes eu sei que eu sou estraga-rodinha em alguns contextos, porque eu aponto e digo: mas você fez aonde? Porque não dá para ser de qualquer jeito. Assim como temos aí grandes avanços, nós vivenciamos a pandemia, utilizamos o online a nosso favor, mas eu ainda sou raiz. Eu acho que existem situações que pedem o presencial, e isso faz uma diferença enorme. E um outro contexto que eu e algumas colegas corajosamente entramos é na questão do viés religioso. Porque desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, a mulher sempre leva a culpa. E nós temos uma violência mascarada aí, questões de crimes também, né? Acobertados em nome de Deus nas diferentes religiões. Então, isso também é um assunto que incomoda, mas, felizmente, alguns líderes religiosos nos procuram pedindo auxílio em como lidar com as situações que se apresentam nos gabinetes. Então,
eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas enfim. Hoje, estando aqui com vocês, eu penso que é o momento da gente pensar sobre a nossa atuação, sobre como que nós impactamos vidas, né? O que tiramos... Olha, vocês estão desde manhã, acredito, aqui, né? O evento começou logo de manhã. É impossível sair daqui da mesma maneira que vocês entraram. E que vocês levem as experiências, compartilhem com quem não pôde estar, para que no ano que vem eles estejam aqui. Porque momentos como esse sempre somam. E é isso, acho que a princípio que eu gostaria de colocar aqui para vocês, eu passo aqui para minha colega também. Por sua palavra, agora, Maria Tereza, por favor. Boa tarde, gente. Depois da aula do Geraldino, né, que você nos deu, tão curtinha, queria mais. E não foi? Eu acho que todo mundo concorda, embora vocês estejam bem cansados, eu imagino. E da denúncia, né, Kátia? A Kátia nos traz uma denúncia. Eu acho que esse finalzinho, embora vocês devam estar muito ricos já e muito alimentados, mas eu espero que a gente consiga fazer uma boa conversa aqui. E eu quero agradecer o Wagner, e quero agradecer o Cefas de me convidar, e eu vim aqui porque eu sabia que eu ia encontrar vocês também, e eu fico com saudade, adoro vir ver vocês. E espero que a gente converse bastante. Gente, eu escrevi o seguinte: o tema da mesa é a máscara como modo de identidade, constituição e desidentificação. Eu vou abordar 3 pontos. 1, máscara. 2, identidade. 3, constituição. Vamos lá. Primeiro, máscara. O tema começa com máscara, e nós podemos entender, de acordo com a psicóloga Joana Simão Valério, ela tem um texto de 2017 que diz o seguinte: máscaras sociais são os papéis ou as personagens que desempenhamos em diferentes esferas da nossa vida e que são fundamentais para garantir a nossa adaptação social. As exigências e as pressões do exterior obrigam-nos a encarnar diferentes personagens, tais como o profissional, o pai, a mãe, o colega, o filho, a filha, a amiga. E isso se traduz em questões muito sutis. Por exemplo, a tonalidade da voz, o tipo de fala, discurso, a imagem, a expressão corporal que adotamos nos diferentes contextos. As nossas personagens ou máscaras servem de acordo com a situação que nós nos encontramos. Saber escolhê-las e usá-las com consciência e responsabilidade, e saber quem é o nosso verdadeiro eu, e que ele, o verdadeiro eu, esteja sempre presente, é um indicador de flexibilidade e de saúde mental. Então, temos o uso consciente e responsável da máscara, e também a presença do verdadeiro eu, junto com a máscara. E se isso está junto, eu tenho um fator de saúde mental, que é muito diferente do uso da máscara como disfarce a serviço da falsidade. O Winnicott, nosso velho conhecido, ele propõe o conceito de falso self. Dava para falar também umas 2 horas, né, do Winnicott com o falso self dele, mas não vou poder fazer isso, então. A questão
que eu quero pontuar aqui é o falso self como o não patológico, que age defendendo o verdadeiro self. No convívio social. Entretanto, esse falso self, ele pode se implantar como real, dominando e submetendo o verdadeiro self à total submissão. Assim, exercendo uma força onde o verdadeiro self sucumbe. Ele fica oculto. Quando isso acontece, como consequência, nós temos a perda da verdadeira individualidade. E que leva a pessoa a um modo de ser superficial e vazio. Nesse contexto, eu proponho que nós estamos em área onde a ideia de máscara aparenta, falseia uma individualidade ou identidade. Procurando convencer aos outros e a si mesmo que é uma individualidade. Quando, na realidade, não passa de um papel. E a Sônia falou isso tão bonito hoje. Falei, uau, né? Que gostoso chegar a tempo de ouvir essa preciosidade. Item 2, identidade. Identidade, id. As duas primeiras letras da palavra identidade são também, em Freud, parte do nome do artigo O Ego e o Id, de 1923. Portanto, completando 100 anos agora, nesse artigo, ele estrutura a segunda tópica. O id, o ego e o superego. E isso é muito revolucionário, porque na primeira tópica, lembra, gente, o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, ele reformula, amplia e dá um ressignificado. Porque nesse momento de 1923, o inconsciente não mais coincide com o reprimido, mas que ele continua sendo, todo o reprimido continua sendo inconsciente, mas o id, ele fica maior. Ele vai para muito mais além. O ego ou o eu não é mais só consciência. Agora, há partes inconscientes neste ego, que traz no seu bojo, então, áreas inconscientes do irreconhecido, do ilimitado, do primitivo. Esse eu muda de estatura. Eu não tenho mais consciência do que eu sou. A identidade com id abrange desejo, ação, expressão, pulsão buscando satisfação, sem certo ou errado, ou distinção de contrários. Sob essas condições, a identidade ganha dinamismo, fluidez, imprevisibilidade, singularidade. Faz sentido? É o vir a ser que a Sônia falou tão lindamente do psicanalista. Eu proponho, ela começa com a gente, a gente está sempre tendo que dar conta de vir a ser. Seguindo na palavra identidade, nós temos idem, as 3 primeiras letras. Eu vou pôr idem com M, igual. Igual a quê? Igual como? Então, Freud, no capítulo 7 do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 21, ele afirma, a Sônia falou isso hoje, a identificação é conhecida pela psicanálise como a mais primitiva expressão de um laço emocional com outra pessoa. Identificar-se com alguém significa tomar para si características e traços que são da outra pessoa. Trata-se de um processo psíquico em que o eu inconscientemente passa a imitar o outro. É o modo, gente, mais básico que utilizamos nos nossos relacionamentos com as pessoas. Trazer para dentro de nós, do nosso eu,
o que é do outro. Então, aquilo que eu chamo minha personalidade, que é o conjunto de atributos que caracterizam quem eu sou, no fim das contas, é uma mistura de traços de outras pessoas. Por vários fatores, nosso eu tem componentes do entorno, do ambiente, das pessoas e sua cultura. E tem 3, constituição da vida psíquica. Aqui eu sonhei a questão da formação do nosso psiquismo. Então, eu estou lá nos primórdios, na fase que a gente está nascendo, ou um pouquinho antes até. Pensar esses primórdios é navegar em área obscura, cheia de indagação, poucas respostas. A psicanálise tem como compreensão que nós nos tornamos humanos via experiência com outros humanos. Vocês falaram isso tão lindo, né? E que essas relações são intensas desde o nascimento e mesmo antes dele. O filhote do humano, ao nascer, precisa de outro humano para se manter vivo biologicamente. Mas ele precisa de outro humano para se tornar humano. Há o nascimento biológico, mas há de ter também o nascimento psíquico. A qualidade de relação com outros humanos que entram na nossa existência forma a nossa identidade. E por que nós estamos fazendo, eu estou fazendo todo esse rastreamento? Porque a ideia é que a gente agora discuta a questão da identidade do psicanalista e como que isso interfere no processo do tratamento, da análise. Então, o que eu estou colocando é que essa interação no trabalho analítico parte da ideia de que o psicanalista, com a sua identidade, com a sua máscara. Segundo Eliane Mustacati, o trabalho do analista é absolutamente encarnado. Ah, mas não é o psíquico? Mas para ela, nosso trabalho é encarnado, passa pelo nosso corpo físico e histórico. Trabalhamos com a nossa personalidade, com a nossa mente, com a nossa carne. O Bion, num livro que chama 4 Conversas com Bion, de 2014, ele diz sobre a interação analista analisando e a interpretação. Porque a interpretação é como o analista se comunica, né, com o analisando no sentido verbal, porque tem as comunicações intrapsíquicas, inconscientes. Ele propõe que o objetivo da interpretação é introduzir o paciente à pessoa mais importante com quem jamais poderá lidar, ou seja, ele mesmo, o paciente. Parece algo simples, diz ele, mas na realidade é extremamente difícil, porque o analista ele está sempre suscetível a afetar o paciente com seus próprios pontos de vista. Tanto aqueles que são conscientes para ele, analista, como também todos os inconscientes que a gente não se dá conta e carrega. Psicanálise é contato íntimo, propõe intimidade, troca. Na sala de análise são pelo menos 2 seres humanos presentes com seus inúmeros personagens, memórias em intensa relação, afetando-se mutuamente, mesmo que estejam em silêncio. Cria-se a possibilidade de viver emoções nunca antes compartilhadas. Às vezes, revisitar áreas de traumas, alguns não mapeados. Viver descobertas e encontros. A formação em psicanálise, nesse modelo da
análise de alta frequência, estudos teóricos, supervisão, é algo que exige coragem, é interminável, onde quem entra para esse universo busca o humano em si. E no processo, muita coisa acontece. A gente se forma, se transforma e também se deforma na busca de ser quem se é. Muito bom, né? Então, antes de abrir para vocês, eu estou querendo saber se algum colega aqui da mesa quer comentar a fala do outro colega em 1 minuto. Ou 2, tá, tudo bem, 2. Não, eu estou tentando ser dinâmico aqui. É isso, alguém quer comentar a fala do colega? Rápido, que já está acabando o tempo. Eu acho interessante, né, que a nossa atividade como analistas, que se concentra em escutar o dia inteiro, depois a gente sente necessidade de falar também, seja de falar em público, seja de escrever. É difícil o analista que não tem essa tentação de escrever artigos ou livros, qualquer coisa que seja, né? Então é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse momento, vocês foram os nossos analistas. Vocês nos escutaram. E nós falamos com pacientes. É o nosso lugar, né? Já ocupamos, de fato, no divã ou na telinha, conforme o caso, mas a gente vai mudando de lugar. Uma hora somos analistas, outra hora somos pacientes, e essa é a nossa vida, esse é o nosso resumo. Então, parabéns para vocês pelos depoimentos que vocês vieram trazer para nós aqui, né? do trabalho que fazem. E é isso aí. Beleza. Acabou, né? Acabou, por enquanto. Tem mais. Kátia, quer comentar alguma coisa? Então, vocês... Há um microfone aí para a comissão organizadora levar para quem quiser fazer pergunta, por favor. Quem quer perguntar, aproveita, gente, a dinâmica. Poxa, ninguém? Ali. Sim. Precisa ligar o microfone. Se puder, aqui tem o povo online, para eles poderem acompanhar. Por favor. Senão o povo online não acompanha. Bom, então, aproveitando o tempo, eu queria fazer uma pergunta para o nosso querido colega que queria dizer sobre a deriva, e aí eu não queria deixar a deriva. Então, por favor, se puder comentar alguma coisa, trazer um aperitivo em 1 minuto, eu agradeço muito. O microfone, Geraldino. Bom, tem que ser bem rápido, né? E era um tema que eu ia gastar aí bem mais tempo. 9 horas. Né? Mais ou menos. Então, essa expressão, derivas identitárias, é o subtítulo do livro da Elizabeth Roudinesco, que foi lançado recentemente, né? Que é sobre a questão desse movimento de identificação que é feito hoje, que leva, ou tem essa sigla de LGBTQIA+, né? O que tem a ver com isso? Então, o que eu acho interessante nesse momento é que o que eu tenho comentado, que se o Freud estivesse vivo hoje, e se ele fosse publicar os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele teria citado esse movimento identitário de hoje, que eu acho uma coisa, ao mesmo tempo, muito bonita, mas, ao mesmo tempo, criticável sobre alguns aspectos, né? Então, essa possibilidade de escolher várias versões. No texto do Freud, dos 3 ensaios, ele fala da Asper,
versões, que não tem nada a ver com o sentido pejorativo que nós usamos de perversão. Ali o Freud está usando a palavra perversão, porque já era usada na medicina da época, na psiquiatria da época, no direito na época, mas ele usa as mesmas palavras com outro sentido completamente diferente, que ele vai falar sobre as perversões, ou as perversões polimorfas. A criança é um perverso polimorfo, isto é, o que significa perversão? Não é nenhuma patologia, não é nada que seja desaconselhável, não é nada que não seja saudável, mas são várias versões. Esse prefixo latino, per, significa muitos. Como, por exemplo, quando a gente fala o trabalho ficou perfeito, é porque a pessoa fez várias vezes. Uma cena que aparece no cinema, e geralmente ela é feita 10, 15 vezes, a mesma cena, para escolher que for. Então, o perfeito, porque perfazer é fazer muito, fazer perversão, então significa várias versões de sexualidade. Bom, vou falar rápido, porque senão eu chego às 3 horas agora mesmo. A questão é a seguinte: o que o Freud quer dizer que essa experiência infantil, depois que passou pelo estádio de espelhos, nasceu um novo sujeito. Porque a gente nasce 2 vezes, né? A primeira no dia do parto. Aí nasce um bebê biológico, que ainda não tem noção das coisas. É o primeiro nascimento. Mas tem um segundo nascimento, que é aquele que eu descrevi muito sucintamente no estádio do espelho. É quando nasce o eu. É quando nasce o sujeito humano. Agora ele se sujeita às leis e começa a falar de acordo com a gramática. Vai aprender direitinho tudo isso. Então, o movimento que está aparecendo agora, ele tem a ver com o seguinte. Aliás, é um tema que eu desenvolvi num livro que saiu recentemente, lá em São Paulo, A Querela do Gênero. Um livro muito interessante, Querela do Gênero. Vocês podem procurar. Foram os autores desse livro, são mais ou menos uns 15 autores do livro, todos foram escolhidos como psicanalistas que já tinham pelo menos um percurso de 30 anos para cima de clínica. Então, são pessoas bastante experientes que escreveram. O meu tema nesse livro, então, foi sobre o determinismo e a escolha. E isso tem tudo a ver com essa questão aí das identidades. Porque o que a psicanálise propõe é o seguinte: nós não somos animais. Eu falei direitinho a diferença entre o filhote do animal e o filhote do ser humano. Até o momento é tudo mais ou menos igual, mas chega uma hora que o filhote humano se desenvolve e passa a fazer abstração, tem a sua inteligência e passa a ser um ser racional. Então, a partir daí, é outra história, não tem nada a ver com os animaizinhos que nós tanto gostamos e criamos em casa. Mas significa o seguinte, que os animais são regidos e marcados por aquilo que o Freud chama de instinto. A palavra instinto só se refere aos animais. Instinto significa que eles já nascem completos e não prematuros como nós. Os animais já nascem com o sistema nervoso pronto, já sai funcionando. Então, o cavalinho que cai lá de cima, que a égua pariu ele cai lá no chão e todo assustado, ele começa a mexer. Daqui uns 5, 10 minutos, ele já está levantando, daqui a meia hora está andando e já vai cuidar da sua vida. Não precisa mais nem de mãe, nem de pai, tudo pode ser feito no mundo. O pintinho que nasce, o patinho que nasce, sai do ovo, vai direto nadar, já sabe, ninguém ensina ele primeiro que tem que nadar. Isso se chama instinto. Tudo bem, é tudo programado geneticamente. Eles não vão para a escola, não precisam aprender nada. Mas nós não temos isso. A nossa questão é outra. Nós somos movidos não por instintos, mas por pulsões, que tem a ver com a cultura. Então, as pulsões vão nos oferecer várias possibilidades de resolver as várias questões. Nós aqui somos um grupo de pessoas ligadas com a psicanálise. Não necessariamente só com isso, mas ligadas com a psicanálise. Tem muitas pessoas que não se interessam pela psicanálise. E nós, do nosso lado, não nos interessamos por muitas outras profissões. Há muitas escolhas possíveis. Nós somos seres de escolha e não determinados de uma maneira total, nem pela sociedade, nem pelo ambiente, nem pela religião, nem pela ciência, nem por nada. Então, essa lista de LGBTQIA acrescenta-se aquilo que o Freud já tinha colocado lá nos 3 ensaios, 1905.
onde ele falava, podemos ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais, podemos ser voyeuristas, podemos ser exibicionistas, podemos ser masoquistas. Bom, há um prato cheio de coisas para a gente escolher e tudo a gente escolhe. Podemos escolher e depois deixar de escolher. A gente já não nasce assim. Eu escuto muito no consultório, sobretudo entre pessoas que são homoafetivas, do sexo masculino especialmente, que dizem o seguinte: eu já nasci assim. Então não me fale nada, não me pergunte nada, já nasci assim, você é assim, é evidente. Mentira, não é assim. A gente, aliás, hoje, né? Eu posso falar mais um pouquinho? Pode. Hoje. Agora estou traumatizado com essa coisa. Só mais um pouquinho, tá? Hoje, esses conceitos de homossexualidade e heterossexualidade estão passando por uma modificação muito profunda e muito interessante. É uma orientação que o Lacan deixou para a gente aí, que é a seguinte: diferente do Freud, agora do Freud para o Lacan, houve uma mudança muito importante nessa questão. O Freud, quando falava essas palavras significantes, homossexualidade ou heterossexualidade, é uma palavra composta de um prefixo que é grego ou latino e uma outra palavra que é de todas as línguas, que é o homo, o hetero e depois sexual. Como o Freud, seguindo, aliás, a tradição da época, da cultura da época, da medicina, etc., como interpretava? Se trata de uma relação de pessoas do mesmo sexo ou do sexo diferente. Isto é, a ênfase era dada na segunda parte da palavra, que é sexual. O homo e o hetero não interessava, agora o sexual. Então, se tem relação com a pessoa do mesmo sexo ou do sexo diferente, vai definir os conceitos. O Lacan está propondo outra coisa, porque a linguagem ela evolui durante o tempo, as etimologias das palavras vão tomando novos significados. Então, Lacan propõe, em vez de focar no sexual, vamos focar no homo e no hétero. O que significa isso? Esse prefixo grego e latim, ao mesmo tempo, que é quase igual nas duas línguas, significa o seguinte: homo significa igual. A identidade, que é o tema aqui. Igual. Igual a quê? Não ao sexo. É igual à origem da espécie humana. Então, homo é da mesma espécie. Hétero seria outra pessoa. Hétero significa diferente. Então, com uma pessoa diferente, é lógico, todos nós somos diferentes. Então, toda vez que nós temos uma relação sexual ou algo dessa atividade sexual, nós somos, ao mesmo tempo, homossexuais e heterossexuais. Coisa que o Freud já tinha falado quando ele propôs, nós somos todos bissexuais. Então, essa ideia da bissexualidade está lá desde o começo do Freud. Então, o que vai caracterizar... Quer dizer, nós todos somos homossexuais por quê? Supõe-se que estamos nos relacionando com uma outra pessoa, com outro ser humano, igual. O igual aqui é na espécie, é ser humano. Portanto, está excluída. Para a relação com animais não tem nada a ver. Você vai falar com a relação com o animal, é homossexual ou heterossexual, não tem nada a ver, porque ele não faz parte da nossa espécie. Nós só falamos de homo e hétero se for da mesma espécie e uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente significa o seguinte: ele é da mesma espécie, mas não é o mesmo sujeito. Porque se for o mesmo sujeito, se ele se masturba, por exemplo, a masturbação é o quê? É homossexual ou heterossexual? Não tem nada a ver, porque ela não tem outro igual. É sozinho, é independente. Então, são só as relações a mais de uma pessoa que merecem esse nome. Então, qualquer atividade que a gente faça sexual é, ao mesmo tempo, homossexual, porque estamos transando com um ser humano da nossa mesma espécie. Homo, igual. E também é hétero, porque eu não estou fazendo isso sozinho. Tem outro que está também da mesma espécie que está colaborando comigo nessa aventura. Então, Geraldino. Oi. Você consegue dar um fecho aí, que eu acho que tem uma outra pergunta no ar. Vou fechar já, e agora respondendo diretamente à pergunta, né? Porque esse movimento LGBT hoje, das derivas identitárias, defende a ideia seguinte, que nós não temos escolha nenhuma, não. Tudo isso é efeito do ambiente. É o ambiente que nos faz
ser isso ou aquilo. Para a psicanálise não tem nada a ver. Nós escolhemos. Nós temos exemplos de pessoas que mudam, né, de escolha durante a vida. Nós temos uma famosa psicanalista aqui no Brasil, que é como é que ela é? Letícia Lans. Você deve ter conhecido, ouvido falar da Letícia Lans. Ela é psicanalista. Primeiro, ela era homem. Ela nasceu com sexo biológico masculino. Casou-se, teve filhos, tem netos e tal. Num certo momento da vida, ela resolveu transicionar. É um verbo que ela usa. Então, ela agora é uma mulher. Não fez cirurgia, não retirou fora o pênis, ela está inteira como era, só que desenvolveu os seios também e continua casada com a mesma mulher com a qual ele, ou ela, agora não sei mais o que eu falo, com ele teve filhos com essa mulher e continua casado com ela. E um dia foi falar para a esposa a novidade, achando que ia dar uma briga feia, que ela ia embora e ia acabar o casamento. Falou, escuta, tem uma coisa para te falar. Qual que é? É o seguinte, eu agora sou mulher. A mulher falou assim, mas qual o problema? Não tem problema não. Continuam juntos até hoje. O nome dele era Geraldo, meu xará. Ele continua hoje e fez psicanálise e é muito procurado. Diz ela que ela é muito procurada como psicanalista, exatamente porque tem muitas pessoas que estão na mesma dúvida que ela, na mesma situação que ela, na mesma posição de escolher uma coisa diferente ou não. Então, nós temos escolha. Mas esse pessoal que é coordenado pela Judith Butler, que ela se diz, eu sou queer. Queer é o que lá do LGBT? O que queer é uma coisa meio esquisita, ninguém sabe o que é, mas enfim, essa é a identidade dela, que ela acha que é essa a identidade dela. Mas só que esse movimento é um movimento muito behaviorista, muito comportamental. Não é por acaso que ele se desenvolve nos Estados Unidos, onde a psicanálise nunca entrou, né? Ou entrou pelas portas do fundo. Então é assim, não acredito no inconsciente, não acredito que a gente pode escolher, nós somos animais. Não tem diferença nenhuma dos animais, que tudo já está pronto. E só para terminar, lembrando um famoso médico italiano, que eu não sei exatamente a data dele, sei lá, 1600, 1700, por aí, que chama Lombroso. Você deve ter ouvido falar no Lombroso, que tem uma teoria, que é a teoria do criminoso nato, né? Ele defende a ideia que os criminosos já nascem criminosos. Como os homossexuais começam a dizer, costumam dizer, eu já nasci assim, então não vem me indagar, não vem me perguntar, não tem que dar satisfação para ninguém. Não, ninguém nasce, nem criminoso, nem homossexual, nem heterossexual, ninguém nasce mulher. A gente se faz homem, a gente se faz. Não? Então, é por aí que vai. Nós temos escolha, temos inconsciente, podemos escolher todos. Então, ele ser LGBT foi uma ótima contribuição que eles estão dando para nós. Ampliou a possibilidade de escolhas. Pronto, nós somos seres de escolha. E se alguém é L, depois quer trocar para quê? Quer trocar para I? Para ir mais que vão surgindo por aí, fica à vontade, né? É isso que o Freud fala das perversões. Há muitas versões, e se elas derem prazer para a gente, nota 10. Não interessa o que é. E ninguém tem que dar palpite. Está ótimo. Que ótimo. E nem precisou de 9 horas. Tinha uma pergunta por aqui. Tinha uma pergunta por aqui, ainda tem? Cadê o microfone para ela, por favor? É para a Kátia. Kátia, quando você estava falando, você comentou alguma coisa a respeito que hoje em dia há muitos psicanalistas, que não sei se você disse com essas palavras, que virou moda, não sei se foi com essas palavras. Mas eu queria entender o que é para você um bom psicanalista? Como é uma boa formação de um psicanalista? Excelente. Como que é o seu nome? Denise. Denise. Só uma coisa, por favor, tentar uma mais sintético, que dá para falar muito, né? 9 horas. Então, Não, mas, por favor. quando eu disse, é na questão da qualificação profissional, né? Que eu costumo dizer que profissionais bons, eles são bons em qualquer contexto de atuação, porque eles buscaram
por isso, né? E naquele momento, eu citei que teve uma época que se falava muito dos coach, então todo mundo vai ser coach. E depois existiu um período de muito preconceito com a psicanálise e de desinformação. E agora me assusta um pouco quando todo mundo resolve ser psicanalista, mas não busca uma formação qualificada, em locais qualificados. Então, montam-se grupos, nomeiam esses grupos de sou psicanalista. E eu acho isso bem perigoso. É nesse sentido que eu trouxe. Né? Porque a demanda que se apresenta, como a que eu citei que eu trabalho, os colegas aqui com essa caminhada, nós estudamos e muito para poder realizar um atendimento de qualidade. Então, cursos, às vezes, rápidos, feitos de uma maneira que a gente nem conhece quem são aquelas pessoas que estão ministrando o curso. Né? Cursos rápidos, isso me assusta um pouco. E aí nós temos, por exemplo, relatórios, igual eu mencionei, do judiciário, feitos de forma rasa, sem embasamento teórico, inclusive. Olha, tem uma boa notícia, que ainda temos 10 minutos. Então, eu próprio vou jogar uma pergunta aqui na área. Né, que foi falado do falso self, alguma coisa. E existe no ambiente psicanalítico, pelo menos do que eu estudei, uma fala que faz referência ao analista como sujeito do falso saber. E eu estou querendo saber se tem pertinência refletir um pouco esse contexto do falso self em relação ao sujeito do falso saber, e se essa possível conexão entre uma coisa e outra é elemento constituinte do analista. Então, quem pega primeiro? Quando você falou sujeito do falso saber, me levou a pensar no bebê que precisa que a mãe saiba sem saber, ou seja, suficientemente, sem nunca, né? O primeiro filho inaugura a primeira mãe, e aí ele precisa que essa mãe saiba sem saber, porque não é da área do racional, é da área do relacional. Então, quando você falou em falso saber, eu acho que o nosso paciente e a gente, quando entra numa sala para um analista, a gente está fazendo essa transferência materna, paterna, do pai, da lei, acreditando que aquele cara vai dar conta da minha loucura, acreditando que aquela mulher vai conseguir me ajudar nas minhas angústias, nas minhas aflições talâmicas, nas minhas agonias. Então, eu tenho esse falso saber que eu transfiro lá para aquele outro. No final das contas, ninguém sabe nada numa sala de atendimento. E a gente tem que junto cavocar e pensar, e mais do que racionalizar ou compreender, eu entendo que é sentir, que é experimentar emoções. E aí que eu acho que a Kátia faz uma denúncia, porque ela fala de uma coisa que a Sônia falou sobre a qualidade da mente do analista, que tem a ver com a formação do analista. Então, quando você fala, cara, qual que é a melhor formação? Quem que faz? A gente não tem as respostas, mas a gente tem nortes, orientações. Eu preciso de que alguém esteja se buscando. Eu preciso que alguém tenha fôlego para continuar estudando. Até quando? Até morrer. Porque é o que a Sônia falou de um jeito muito lindo hoje, né? A gente está analista. E não está o tempo todo naquela hora de atendimento. E se para nós é só mais uma hora, né, Kátia?
Para aquele que chegou, é aquela hora onde ele está tendo que depositar em alguém que ele imagina que saiba, que possa acolher o que ele precisa ali, ele se entender através do espelho da gente, através da nossa escuta. Tá bom, o povo está na dinâmica aí de Heráclito. Quer falar algo? Alguma pergunta? Bem, então eu tenho outro. Oba, só um minutinho aí. Para o senhor, Geraldino, o senhor citou o livro da Rudinesco, que traduziram em português como Eu Soberano, mas acho que em francês é uma coisa, você mesmo como um rei, uma coisa assim. E o senhor falou das pautas identitárias, LGBT, com a ideia de que é uma maior amplitude de escolha, e que ninguém tem nada com isso, mesmo que você pode escolher, e sempre, de alguma maneira sempre foi assim. E dá a ideia dessa amplitude de escolha que é uma maior liberdade. Eu me pergunto aqui, e usando o livro da Rudinesco, porque ela fala, no fundo ela faz uma crítica às pautas identitárias, no sentido que estão à deriva. É um sujeito em busca de uma identidade permanentemente que não acha. E que vai buscar na sexualidade, que talvez não devesse nem ser um assunto, uma identidade. E aí eu pergunto, será que é realmente uma maior liberdade ou, ao contrário, é uma maior... Talvez eu vou dizer, se usar o conceito do ego, do superego, um superego mais radical e mais pesado para o sujeito que não consegue achar uma identidade no mundo de hoje, fica buscando algo que tem na sexualidade que não deveria ser o assunto. Joga a pergunta, por favor. Hã? Joga a pergunta. Estou fazendo a pergunta, o senhor me dá 50 segundos. A pergunta é uma maior liberdade ou não? Porque o senhor terminou assim, ninguém tem nada com isso. De fato, eu lembrei aqui, para terminar, eu cito o Foucault. Na história da sexualidade, ele coloca exatamente essa questão. Será que é uma maior liberdade ou não? Essa é a minha pergunta. Então, vamos lá rapidinho. Esse subtítulo do livro da Elizabeth Rudinesco, O Eu Soberano, é uma gozação que ela está fazendo. Ela não está dizendo isso, que o eu é soberano. Exatamente, isso é totalmente contrário ao Freud. O que o Freud disse é que o sujeito não é soberano na sua própria casa. O ego não é dono da sua própria casa. Então ela fala, o eu soberano. Um soberano é o rei, é o dono lá do palácio do país. Então é uma brincadeira que ela está fazendo, porque exatamente esse pessoal que está fazendo esse movimento aí de derivas de identidade, no sentido que essa é a identidade deles. Isso é, todos aqueles que optam por ser queer ou por ser transexuais, qualquer coisa, ou assexuais, eles têm uma identidade. Não tem. É muito diferente para a psicanálise o conceito de identidade e identificação. A gente pode se identificar com qualquer pessoa, mas a nossa identidade é uma só, é própria de cada um, não se distribui. Aí já foi tocado já o outro tema aqui, há pouco, né? Que o Lacan fala nos 4 discursos, fala no discurso do psicanalista e no discurso do mestre, por exemplo. Tem mais outros, mas eu vou falar só desses 2, que nós estamos falando aqui da psicanálise. O discurso do psicanalista, qual que é? É um discurso do não saber. Ele não sabe nada a respeito do inconsciente do seu paciente por aí. Ele não tem a menor ideia, nem deve se arriscar, porque vai fazer bobagem. Ele vai ficar só restrito à escuta e deixar que o próprio paciente faça a sua interpretação. Transforme a sua demanda em desejo. Então, o analista tem esse discurso que é totalmente o discurso do morto, como diz o Lacan. Não é do morto defunto, é do morto do baralho. Aquele morto que fica lá, aquelas cartas que em algum momento vão entrar em jogo, mas não estão abertas o tempo todo, não sabe nada. Então, um artigo muito bonito do Lacan se chama A Ciência e a Verdade, que é exatamente isso. O discurso do analista tem a ver com a verdade do paciente e a ciência tem a ver com o quê? Com o saber. Saber não serve para nada na psicanálise. Então, eu vou até chocar um pouco vocês aqui, ao falar uma coisa, não se assustem. Mas é o seguinte,
a gente falou onde é que está a verdade. Para a psicanálise, a verdade só existe em cada sujeito individualizado, é pessoal, único. Cada um tem a sua verdade. E nenhuma outra verdade é sustentável. Nem da ciência, nem da religião, nem da, sei lá, da universidade. Então, saber e verdade. O que rola na psicanálise? A gente o tempo todo vai tentar ajudar o paciente para que ele encontre a sua própria verdade. E que a gente tem que respeitar a verdade que ele falar que é, que nós não temos nenhuma competência para dizer, não é isso, sua verdade é outra. Então, a verdade só existe no paciente. Bom, então o discurso do analista e também o discurso histérico significa isso. Cada um vai procurar a sua verdade, que o Freud chamava do âmago do seu próprio ser. É o seu inconsciente, aí que está a nossa verdade. Fora disso, é tudo mentira. Então, não se choquem. Tudo que é da ordem da consciência é pura mentira, é pura máscara, é pura falsidade. Tudo que nós falamos aqui hoje é tudo mentira. Tudo. Porque nós não falamos sobre nós mesmos. Não falamos sobre o nosso ser, não falamos sobre a nossa verdade, que já trabalhamos isso lá na nossa análise. E não foi fácil. E é por isso que fica lá a coisa. Ali é tudo verdade. O analista não tem que ensinar nada, não tem que fazer juízo sobre nada, não tem que dar palpite sobre nada, não tem que dar conselho para nada, não tem que resolver solução nenhuma. É o paciente que é o analisante. Analisante, é no passivo presente aí que o Lacan coloca. É o paciente que faz a sua análise. A gente está ali para ajudar, para servir de testemunho, para provocar que o desejo surja ali. Então, aí, voltando à sua questão, né? Essas novas possibilidades, novas versões da sexualidade. Porque no livro do Freud, Os Três Ensaios, fica claro nas entrelinhas que para o Freud a idade de ouro nossa foi a idade da infância, foi a idade das nossas perversões. Quer dizer, a perversão seria o nosso lado mais humano. Aliás, a Elizabeth tem outro livro sobre isso, o lado obscuro de todos nós, né? Que é a perversão. Nós somos mais perversos do que tudo, e isso nos caracteriza como seres humanos. Podemos mentir, podemos enganar, olha a capacidade que nós temos. Isso é uma certa perversão. Mas você pergunta sobre a liberdade. Bom, a liberdade depende de qual é a liberdade, né? A subversão do sujeito, uma expressão do Lacan, usa essa palavra subversão, que é uma palavra que tem um sentido político também e social. Os subversivos, aqueles que negam tudo e vão contra todas as leis, tal. Então, a nossa subversão é de nós mesmos. Nós vamos nos subverter contra aquilo, as nossas pulsões, as nossas tendências. Então, isso aí a gente vai organizar do jeito que a gente quer. Nisso nós temos toda a liberdade. Ninguém pode querer controlar o nosso desejo. Não tem lei, não tem judiciário, não tem Supremo Tribunal que você tem que desejar tal coisa. Não, você pode me prender para me botar na cadeia, mas eu continuo desejando as coisas que eu quero. Tem liberdade total. A liberdade ela é cerceada pelas leis públicas, jurídicas, civis. Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode andar acima do limite de velocidade. Isso, a maioria das pessoas faz isso, não respeita. Então, a nossa liberdade nós adquirimos na nossa análise, não tem outro lugar. Por isso, essa insistência do Freud, de todos os formadores, de todos que defendem a psicanálise, que transmitem a psicanálise, é isso. Nós nos tornamos analistas, não é nos simpósios, não é nas conferências, não é nas aulas, não é nos cursos, não é no curso de formação. Isso é o lado teórico, propriamente dito. Mas nós nos tornamos analistas só, exclusivamente, na nossa própria análise. Porque nós nos deparamos com a nossa verdade e podemos concluir, eu posso ser ou posso não ser analista, quero ser ou não quero ser. Ninguém pode me impedir e nem me obrigar, e nem me querer tirar desse lugar, se eu fiz isso dentro do que foi colocado aqui. A formação, a análise pessoal, né, enfim, a supervisão, e um estudo teórico que é para a vida inteira. Então, quando eu digo que nós falamos só mentira hoje aqui, é porque nós não entramos em análise aqui, provavelmente nem é o lugar para isso, e nem o momento. Se cada um fosse falar de si mesmo, ninguém ia aguentar. Beleza? Beleza. Tirar o microfone da mão dele. Tirar o microfone da sua mão. Mas, olha, muito grato. Eu
me comprometo a propor você dar um curso aqui, né? Então, eu vou propor. Se aceitarem, aí você vai ter mais que 9 horas para falar. Eu sei, por isso que eu te convidei. E eu já te conheço também de outros lugares. Então, a Mani também, né? Mani Alvarez, sua esposa, conheço há muitos anos. É um convite que, olha, dentro da amabilidade toda que está... Não, eu vou propor. Assim, o convite é com o professor Terces, mas aí eu vou propor. Bem, gente, então é isso aí, chegamos. Eu quero pedir, saber se vocês querem dar uma palavra final de 1 minuto, por favor. Não, agora é sério, porque a gente tem até um tempo técnico ali da equipe para administrar, então é só uma despedida mesmo. Só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, o convite. Já deixar o convite para que vocês estejam aqui no próximo ano, porque eu já estive aí nessa cadeira enquanto aluna e foi muito gratificante, contribuiu demais para a minha formação. Então, que vocês divulguem os cursos que acontecem aqui no Cefas. Vocês puderam conhecer um pouquinho aqui o que são os profissionais que já estiveram, já passaram pelo Cefas, sendo convidados de novo, inclusive. Eu tenho 2 perguntas, eu vou só colocar, porque a gente vai pensando isso depois. Há como ter vida social sem máscara? Vamos pensar isso depois, né? Fica isso reverberando. E a questão do trabalho psicanalítico, no contexto do atendimento, no setting, seja online, seja presencial, seja no voluntariado, seja no judiciário, onde quer que seja, pode ser configurado como um contato social. Contato social, por que eu estou encrencada com esse contato social? Porque eu estou aqui pensando o que é máscara, o que é identidade. E como é que isso se alinha e alinhava com a função psicanalítica. É esse o recado final. Agora 1 minuto para o Geraldino. Eu estou traumatizado daqui, porque... Mas eu vou obedecer, que eu sou neurótico. Isso. Bom, para concluir, eu agradeço de novo, não só o convite do Cefas, para vir aqui, com muito prazer, que no momento que não estava até muito em condição de fazer isso, mas hoje eu estou bem. E agradeço a presença de vocês, a escuta de vocês. Eu só notei o seguinte, que durante a minha fala, o que não é nada diferente nem raro, vocês deram muita gargalhada, vocês riram muito. Né? Então, vou dizer o seguinte, que uma das frases que eu acho muito bonitas do Lacan, que ele fala no Seminário 1, é o seguinte, que a verdadeira psicanálise é uma psicanálise divertida. Né? Essa coisa pesada, difícil, complicada, misteriosa, não. Psicanálise, a gente quando faz análise, a gente sai mais leve, sai mais divertido, sai mais até aliviado, né, de tanta culpa que a gente deixou lá com o analista, de tanto ódio que ficou por lá, mas, ao mesmo tempo, no lugar disso, vem o quê? Vem uma alegria de viver, vem o bem-estar. Esse que a análise proporciona para todos nós. Então, liberdade, né? Voltando à questão que sejamos mais livres, mais soltos, né? Não adianta ficar com esse peso nas costas que só faz a gente sofrer inutilmente, desnecessariamente, perdendo uma energia que pode ser aproveitada em outras finalidades mais dignas, mais sublimes. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Muito bom.